Olá, hoje eu quero agradecer e dar uma boa tarde a todos vocês que estão aqui. Nós vamos ter uma mesa agora com 3 participantes, tá bom? Eu sou o Daniel, sou do PET Letras, e eu quero, se vocês quiserem abrir a câmera, João Gabriel, a Cauã e o Wellington, para que todos possam conhecer vocês, vocês podem abrir, tá bom? Então, eu quero apresentar aqui o João Gabriel. O João Gabriel está aqui em tela, né? E vou deixar ele falar, então, para vocês quem ele é. O meu nome é João Gabriel. O João Gabriel está sinalizando, está com uma camisa preta e tem um fundo branco aqui atrás de mim. Tem um pouquinho de barba preta, olhos pretos e cabelo curto. Preto também, um castanho, assim, escuro. Eu tenho algumas tatuagens no braço. No momento, eu sou doutorando da PEGET, de um programa de pós-graduação em estudos da tradução da UFSC. Eu finalizei minha licenciatura em Letras Libras já há alguns anos, em 2016, e aí eu ingressei na PEGET, né, fiz o mestrado. Eu nasci no Rio de Janeiro, cresci lá, e depois eu me mudei para cá para poder estudar na UFSC. Então eu vou deixar agora o Acauã falar para a gente quem ele é, se apresentar para que todos possam conhecer, falar o que estuda para a gente poder te conhecer. O Arley vai abrir a câmera agora, que ele vai interpretar o Acauã. Acauã pode se apresentar para a gente. Bom, posso ir? Pode falar. Ah, ótimo. Não, aqui tá com bastante. Eu tô com bastante atraso, mas tudo bem. Bom, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Acauã. Estou no momento graduando em Letras, Português e Espanhol pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho 19 anos e, bom, sou também militante militante capacitista. Sou do Rio de Janeiro natural e moro aqui a minha vida inteira. E também construo algumas organizações políticas aqui no Rio. Obrigado. Agora eu queria passar a palavra para o Saulo Wellington, para que ele possa falar e se apresentar para a gente poder conhecê-lo.
Wellington, pode falar, já estamos te ouvindo. Ok, é porque logo na hora o computador deu uma travada. Então, gente, eu sou Wellington e eu sou graduando de Letras em Inglês na UFCG. E eu sou daqui mesmo, de Campina Grande. É só isso mesmo. Não tem muita coisa para falar sobre mim, não. Ok, obrigado. Queremos agradecer os 3 participantes dessa mesa que vão fazer sua participação agora. Primeiro, nós vamos começar com o João Gabriel, ele pode fechar a câmera, que nós vamos ter aqui somente a câmera do intérprete, e nós vamos começar com o Acauã. Ele vai estar fazendo a sua fala, vai ter 20 minutos para isso. Pode falar, Cauã, já estamos te ouvindo. Então eu, Daniel, vou fechar minha câmera e o Arley vai ficar de novo, né? Bom, uma boa tarde de novo. Eu super abriria a câmera, mas como a luta ainda não dá dinheiro, nós estamos aqui com equipamento defasado. Bom, como eu disse, eu estudo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, né? E estou construindo aí a coisa de um ano, talvez um pouco mais, as reflexões aí a respeito da né? A primeira coisa que a gente constata eu, como um militante do movimento estudantil, a gente constata que a questão do capacitismo ela é academicamente levantada na universidade, em algumas universidades. Cauã, seu áudio está travando um pouco para a gente. Ao mesmo tempo, Cauã, eu acredito que sua conexão à internet está oscilando bastante. Eu não sei se você está num computador que está com cabo de internet conectado. Às vezes, quando a gente está com o cabo conectado, oscila um pouco menos. Mas seu áudio ele está travando para a gente. e Pessoal, me parece que a conexão do Acauã ela caiu. Vamos fazer o seguinte: vamos convidar o Wellington para falar agora. E aí, Wellington, você inicia a sua fala. Você fala primeiro até o Acauã conseguir resolver
a questão da internet dele, tá bom? Seu áudio já está liberado, Wellington. Ok. O Daniel só vai te convidar e aí você começa. Então, pessoal, em virtude dessa questão tecnológica, né, a gente sabe dessas dificuldades, a gente convida então o Wellington para fazer agora a fala dele e depois a gente retorna para o Acauã. Wellington, a palavra está com você. Então, boa tarde de novo. E para começar, a gente precisa ter uma perspectiva que em todos os âmbitos da sociedade e também na universidade, a deficiência ela ainda é vista como um defeito. Então, a pessoa que tem deficiência, ela é considerada defeituosa. E o pensamento vigente na sociedade também, na universidade, é que essas pessoas precisam de conserto. Essas pessoas, elas não são pessoas por completo, por terem essa deficiência. Então, o que acontece muito, por exemplo, em poucas aulas, pessoalmente, eu me senti um aluno pleno. E o que é que eu quero dizer com um aluno pleno? É alguém que faz parte das atividades, alguém que se sente parte da aula, né? Da aula como uma pessoa comum, vamos dizer assim. Porque a sensação que a gente tem é que, às vezes, os professores tratam a gente como se a gente não devesse estar ali. Como se esse espaço, na universidade, ele não fosse feito para gente como nós. E isso vai se manifestar de várias formas diferentes, porque o próprio espaço físico da universidade ele não é feito para acolher um corpo que, por exemplo, usa cadeira de rodas. Ele não. Então, às vezes, o próprio espaço ele exclui a gente. E para que se mude isso de forma assim, primária, o que é necessário é que se mude como se pensa a deficiência. Porque se a gente pensa a deficiência como um problema, e um problema do indivíduo, você só vai ter a acessibilidade sob demanda. Você só vai ter a rampa se aparecer um aluno ou um professor cadeirante, só vai aparecer a descrição das imagens, a audiodescrição dos conteúdos, se houver uma pessoa cega. Então, quando a gente começa a focar nas barreiras e construir não só um espaço, mas em pensar a deficiência como uma parte da diversidade humana, você começa a pensar nessa pessoa com deficiência como uma pessoa que aprende, né? Como um sujeito que também aprende, que aprende de formas diferentes. E essa diferença, não, se a gente pensa a deficiência como parte da diversidade humana, essa diferença não é uma coisa ruim. Porém, é uma coisa ainda muito complicada, às vezes, de tratar, às vezes, dentro da universidade, porque se tem uma dificuldade muito grande de mudar. Porém, a gente luta através dos órgãos que há na universidade, quando há os núcleos de acessibilidade, a gente tenta dar uma pressionada e também na nossa militância pessoal, a gente tenta promover essa mudança que vem, por enquanto, que não tem um apoio
maior, um apoio estatal, ela acontece num ritmo muito lento, mas ela acontece. E a gente sempre está lutando para que essa mudança venha e para que a diversidade ela esteja não só numa disciplina, na disciplina da educação especial, da educação inclusiva, mas que essa diversidade da deficiência ela seja levada em conta nos currículos, né? No currículo dos cursos, no currículo, no currículo das disciplinas, porque se essa diversidade faz parte da experiência humana, a experiência do viver humano, então ela não pode ser restringida a uma disciplina apenas, como se a gente fosse um objeto, e somente um objeto inanimado. Uma categoria especial de pessoa. Acho que é isso. Eu agradeço pela oportunidade de falar, de estar aqui, né, nesse momento. E agora terminou. Eita. Eu quero agradecer, tá bom? O Wellington pela fala, por ter trazido essa temática que é tão importante para a gente. Agora eu quero convidar o João Gabriel, para que o João Gabriel possa abrir a sua câmera e fazer a sua fala para a gente. O João Gabriel é surdo e falará em Libras. Meu enquadramento para sinalização está bom? Tudo bem? Ok, que ótimo. Então, eu estou muito satisfeito de ter sido convidado para vir falar, né, nessa jornada de educação e diversidade e para falar sobre capacitismo. Eu não sei assim, se há um sinal certo, as pessoas usam vários sinais para se referir ao capacitismo. Esse debate é um debate extremamente importante no campo, não só da sociedade em geral, mas principalmente na educação. Como vocês sabem, eu sou surdo e eu comecei a participar da comunidade surda em 2011. Agora eu tenho 31 anos e eu tinha 21. Antes disso, eu convivia na sociedade de modo geral, mas eu não tinha esse envolvimento com a comunidade surda. Na escola, por exemplo, durante todo esse tempo, eu não tinha intérprete, eu sofria muito preconceito, muita discriminação. Óbvio, isso é óbvio, é claro, tinha muito preconceito e discriminação por causa desse viés capacitista da instituição, né? E eu fui vivenciando essas experiências até na minha entrada na faculdade. Eu não iniciei a faculdade aqui na UFSC, eu iniciei na UFRJ. Eu iniciei fazendo educação física lá. E, claro, sofri toda essa questão da discriminação e do preconceito, porque também não tinha, por exemplo, intérpretes de língua de sinais ou uso da Libras no curso que eu frequentava. E depois disso, eu vim estudar aqui na UFSC, dentro de um curso que era de Letras Libras, um curso ministrado em Libras. Fiz o meu mestrado, pude adquirir e desenvolver nessa língua, pude conviver com outras pessoas surdas, me integrar ao movimento surdo, movimento em prol de direitos
direito ao reconhecimento cultural, direito ao reconhecimento linguístico, e eu fui internalizando tudo isso. Eu fui fazendo parte deste movimento e fui sendo constituído. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Nesse momento em que a gente está aí na quarentena, isolado em casa, às vezes, a quarentena, esse momento, ele é um momento de reflexão. Ele é um momento de repensar o nosso posicionamento social. É um momento de estar também nas redes sociais, de se envolver de outra maneira com as pessoas. Primeiramente, antes de eu entrar no tema, só falar um pouco desse movimento das pessoas surdas, da história que a gente tem vivenciado. Exclusivamente, as pessoas surdas já vêm se movimentando há muito tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, desde a fundação do INES, em 1850, 60, por aí, nós tivemos a fundação do INES, e antes disso também já tinha algum movimento surdo no Brasil. Então, o INES, esse Instituto Educacional para Surdos, nós podemos pensar que desde a época lá, desde antes de Cristo até depois, a gente tem esse movimento discriminatório. Muitos desses movimentos a gente não tem registro histórico deles, mas a gente sabe que aconteceu. Alguns estão registrados. Lá, por exemplo, na China, em outros lugares, a gente sabe que muitas vezes, quando nasciam pessoas surdas ou com deficiência, se lançava ao mar. E outros países também que eliminavam as pessoas, jogavam no precipício. E também tem uma história muito famosa falando exatamente sobre essa questão da discriminação aos surdos. Dizendo, por exemplo, que os surdos não tinham capacidade de pensar, porque eles não tinham linguagem, eles eram praticamente inumanos, não poderiam se desenvolver. E com o tempo essas coisas também foram se alterando. Mas muitas pessoas socialmente acreditam nisso e propagam essas coisas. E é muito interessante ver como que essa informação acaba sendo apropriada pelo mundo ouvinte e sendo imposta na educação. Então, de maneira geral, a informação que circula de maneira auditiva. E de certa forma, algo que eu venho discutindo que tem relação com o privilégio ouvinte. Porque a pessoa que é ouvinte, ela está privilegiada por esse conjunto, por exemplo, de informações. Agora, durante a quarentena, eu fiquei pensando muito sobre essas questões. Sobre essas questões do movimento surdo, sobre essas questões capacitistas, sobre essas questões que se concentram nessa noção de privilégio ouvinte. Então, nós temos aí várias questões que acontecem desde o âmbito familiar, não só em relação aos surdos, mas em relação a várias pessoas com deficiência. Então, eu tenho pensado muito sobre esse tema do privilégio ouvinte e eu decidi divulgar nas redes sociais, agora no início da quarentena. E isso promoveu uma grande discussão online, vários debates entre surdos, entre os ouvintes. Eu sei, eu entendo que muitas vezes porque muitas vezes as pessoas, elas não estão, por exemplo, os ouvintes, em condição de vulnerabilidade. Muitas vezes, por exemplo, é homem, heterossexual, branco, não tem nenhum tipo de deficiência, segue os padrões sociais, e isso são privilégios. São privilégios que esse grupo social construiu historicamente, e isso me impactou bastante no início da quarentena.
Então, a minha proposta foi pensar, eu sei que eu tenho consciência de que eu tenho alguns privilégios. Eu sou homem heterossexual, eu sou branco, isso são privilégios. Mas eu tenho uma condição de vulnerabilidade vinculada à surdez, eu sou surdo. Eu reconheço isso. E eu preciso reconhecer essa questão do privilégio, que todos nós podemos ter algum tipo de privilégio. Então, de fato, o que aconteceu na trajetória educacional minha, até ingressar no Letras Libras, por exemplo, onde eu permaneci por 4 anos, eu pergunto, tem capacitismo dentro do Letras Libras? É um curso em Libras e tal? Tem. Tem capacitismo também. Tem visões discriminatórias, tem muitas vezes opressão. Isso acontece dentro do próprio curso. Às vezes a gente pensa, não, é um curso, nossa, exemplar, ele está trabalhando com surdos, trabalha numa perspectiva inclusiva, os surdos e os ouvintes estão em interação, estão se constituindo. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Por isso, é tão importante esse debate em todos os lugares. No currículo, por exemplo, do curso não está contempladas as questões capacitistas, as questões de privilégio, as questões de discriminação social, de vulnerabilidade, não está. Está falando da Libras, sim. Mas e as outras questões atreladas a isso? E o capacitismo? Ele é discutido no âmbito do curso? E os privilégios? Como eu estou dizendo aqui agora. Tem várias falas importantes que vão mostrar como esse capacitismo se impõe. Né? E se impõe em diversos âmbitos. Claro, a língua de sinais é a língua da comunidade surda, e ela nos permite vir aqui, como eu estou agora, e falar, e trazer esse debate, trazer essa discussão, a me posicionar socialmente. E, muitas vezes, a gente acaba seguindo aí perspectivas que trazem justamente essa ideia da informação. A informação que está disponível na mídia, na sociedade, que são auditivas. Muitas vezes as pessoas não conhecem os surdos, não sabem das capacidades dos surdos. Muitas vezes os ouvintes não entendem e não problematizam esses aspectos. E isso eu estou falando em relação a mim, por exemplo. O grande problema da sociedade é que a sociedade ela não conhece essa realidade. E muitos alunos, ouvintes dentro do próprio Letras Libras, também reproduzem essa realidade social. E por isso, os ouvintes e surdos, muitas vezes, vivem um racha, porque eles estão debatendo sobre essas questões que estão lá na sociedade. Alguns discriminam, se autorrejeitam. Né? E isso acontece, isso é um impasse. Por isso é muito importante esse debate. E esse debate, ele acontece e precisa acontecer dentro da educação. Nós precisamos quebrar tabus. Nós precisamos, é óbvio, trazer essa discussão para a sociedade. Eu sei que existem barreiras, que existe preconceito, que existe uma série de questões e de impedimentos, mas nós precisamos fazer isso. E dentro da educação é onde está a possibilidade de mudança. A educação ela precisa mudar. E é mudando a educação que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Só a educação universitária? Não. A educação geral. A educação como um todo. Tá? Muito obrigado. Essa é a minha fala. João Gabriel, muito obrigado pela sua fala. Esse tema é muito interessante, muito importante. Então, eu agradeço. Agora, Agora vamos chamar o Acauã.
Wally, fala para o Daniel, por favor. Então, agora eu gostaria de convidar o Acauã para estar fazendo a sua fala. Acauã, seu microfone já está liberado, quando quiser. Bom, espero que agora eu não tenha muitos problemas técnicos, mas enfim, faz parte, né? Bom, boa tarde de novo. Agora, né, que eu tenho mais tempo de fala, eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer, né, a Ana que idealizou e a todo mundo que está tocando, saudar os meus companheiros de mesa, que o bom de você ficar por último é que você percebe o quanto a sua mesa é boa, né? Aí tem essas coisas. Então, queria saudar os meus companheiros de mesa, foram excelentes falas. Bom, eu queria retomar, para começar a minha fala, eu queria retomar uma coisa que o Wellington começou pontuando e o João Gabriel também falou, que é o seguinte, né? Que a gente não tem como analisar nem o capacitismo e nem como discutir anticapacitismo de maneira absolutamente localizada, né? Então, por exemplo, nós não podemos e não é nem num sentido de regra, que nós não é possível por nenhuma perspectiva que se pretenda científica dizer que um lugar é capacitista e outro não. Porque quando a gente para analisar a sociedade, né, de maneira consequente, a gente percebe que o capacitismo ele é um fator estrutural, né, como é o racismo, como é o machismo e as diversas opressões, né, a respeito do que é diverso àquilo que é dominante, aquilo que é prestigiado, que é o homem branco, hétero, cisgênero e sem deficiência. E, bom, posto isso, né, aí a gente pode, claro que a gente pode dar um zoom, vamos dizer assim, fazer uma aproximação, olhar com mais aproximação um dado ambiente. No nosso caso aqui é a universidade, né? Quando a gente fala não só de universidade, mas de educação em geral, a gente percebe que um dos grandes problemas, um dos grandes entraves, né, um dos grandes obstáculos para a construção de uma educação anticapacitista é entender o capacitismo e o anticapacitismo como questões de política educacional também. Porque quando a gente analisa a história, a gente percebe que havia discussões sobre o racismo antes das cotas raciais, por exemplo. Havia bastante tempo antes. Você tem livro, inclusive no Brasil, você tem livros do Clóvis Moura, que é um grande teórico antirracista que escrevia na década de 50. E as cotas raciais, eu me esqueci agora a data, mas elas, se eu não me engano, não são nem de antes da redemocracia, entre várias aspas aqui. Então, a cota racial, que é uma política fraca, mas importante ainda assim, ela só se tornou uma realidade quando o racismo passou a ser uma discussão política. E quando eu digo discussão política, eu não digo só uma discussão parlamentar, é uma discussão política no sentido de que todos os setores da sociedade estão amplamente discutindo o capacitismo. Isso não acontece hoje em dia. O capacitismo não é visto como uma questão política. Você vai numa plenária, por exemplo, alguma ação ou uma coalizão de organizações, organiza uma plenária a respeito de pautas anti-opressão, não tem capacitismo ali.
o que não é considerado uma pauta antiopressão. E aí tem, acho que, dois problemas aí que meio que se complementam. Uma coisa é a invisibilização, né, dos estudos da deficiência dentro da própria academia, porque tem bastante estudo, bastante coisa escrita, né? E, enfim, a gente poderia, a grosso modo, dizer que as pessoas não estudam porque não querem, né? Não é exatamente porque não querem, porque a gente sabe que a coisa não é tão preto no branco assim. Mas o fato é que existe uma série de estudos publicados sobre a questão de deficiência e do capacitismo, e que eles não entram aí para o rol de textos consagrados e tudo mais. E nem de textos recomendados, enfim, é uma parcela pequena da academia que se debruça especificamente sobre esse assunto, e principalmente do ponto de vista social e antropológico disso. E o outro é um problema que a própria Adriana colocou ontem, que é o problema de as pessoas com deficiências não serem vistas como pessoas, né? Então, você consegue discutir racismo numa sala de aula hoje em dia porque se fez um trabalho longo, árduo, difícil, para que as pessoas negras tivessem em algum espaço, pelo menos, o mesmo status de pessoa do que os brancos. Em algum lugar isso foi pautado, foi pleiteado, e aí começou a se discutir amplamente, mas peraí, se eles são pessoas também, por que existe essa discriminação? E daí você tem uma série de discussões mais ou menos profundas sobre o assunto. O capacitismo não alcança esse status de política educacional porque a gente não é visto como pessoa. E aí, ao não ser visto como pessoa, não se vê o capacitismo como discriminação. Porque nós não somos, e aí retomando, né, várias outras falas aqui que já passaram, nós somos vistos como quebrados, como defeituosos. Então a gente não tem como ser completamente pessoa. Então, né, é compreensível que a gente não consiga ter acesso ao conhecimento, por exemplo, porque a gente não é uma pessoa completa. Aí é complicado, né, uma pessoa que não é completa ter acesso ao conhecimento. A gente não está ao alcance das habilidades docentes. A gente não está ao alcance das habilidades docentes dos professores que estão em qualquer lugar, seja na universidade, seja na educação básica. Aí acontece de você entrar numa sala de aula, o professor para pasmo na sua frente, como aconteceu comigo uma vez, o professor para pasmo na sua frente e pergunta como é que eu vou fazer com você, literalmente com essas palavras. Assim, a gente conta essas histórias entre a gente, muitas vezes a gente dá risada que é para não surtar, mas o fato é que isso é extremamente violento. Mas por que se permite essa violência? Porque nós não somos considerados pessoas. Então, é como você ganhar um carro e o final do bem. Entra lá no carro e você pensa, meu Deus do céu, e se eu estiver numa curva, como é que eu vou fazer? É isso que as pessoas pensam diante de uma PCD. E aí eu acho que para haver uma alteração, por exemplo, de currículo, é preciso que isso seja pensado enquanto política educacional. E para ser pensado enquanto política educacional, a gente precisa de PCDs, de pessoas com deficiência, inseridas nas discussões políticas. E aí parece um pouco um ciclo vicioso, né? Porque aí você pensa, poxa, mas por que a gente não tem PCD discutindo política? Porque não tem PCD nos espaços onde você aprende a discutir política e aí, enfim, a gente fica nessa eterna rodinha de hamster. Mas tem formas de você fazer. Tem formas de você fazer, tem formas de você não restringir, por exemplo, a discussão política aos espaços destinados à política, né? Por exemplo, é uma forma de fazer. Você fazer
política com as pessoas, né? De fato, você sentar com as pessoas e uma boa mesmo, oi e tal, como é que é a sua experiência aqui? Como o João estava contando agora, como foi a experiência dele. Isso é uma coisa que você pega 50, 100, 200 relatos desses e elabora uma política. De preferência, você pega todos, né? Mas você pega uma quantidade representativa e elabora uma política. Mas não há interesse. Não há interesse em você fazer isso. E aí, tanto não há interesse que, por exemplo, você tem o curso de letras libras, aqui na UERJ também tem, mas você não tem a cadeira de Libras na educação básica. O que, a rigor, não faz sentido, porque o Brasil tem duas línguas e a gente estuda uma língua estrangeira e não estuda Libras. Qual é o sentido disso? Você tem... eu poderia dar tanto exemplo aqui, sabe? Você tem escolas novas que estão sendo construídas agora e que não atendem às normas de acessibilidade. Né? Que não dá nem para você usar o discurso do patrimônio histórico. Isso é o quê? Falta de interesse político. E aí, falta de interesse político nas instituições parlamentares, falta de interesse político nas instituições da chamada sociedade civil, né? Que é os movimentos populares e tudo mais. Enfim, falta interesse. Mas eu acho que, né, para pautar um anticapacitismo, uma educação anticapacitista, chegando aqui na proposta da nossa mesa, eu acho que o primeiro passo é a gente superar a noção de deficiência como defeito, a noção de deficiência como uma coisa quebrada e passar a considerar a deficiência como um dado constitutivo da pessoa humana, como é a cor de pele, como é a sexualidade, como é outras coisas. E a gente começar a pensar, começar a ter pessoas, cada vez mais pessoas, dizendo que não faz sentido você discriminar a pessoa. Assim como tem gente dizendo que não faz sentido você discriminar alguém por ser bi, por ser gay, enfim, todas as transposições aí. E analisar também concretamente as consequências disso. Outro dia você teve um menino autista que foi morto porque, enfim, porque não reconheceu a abordagem policial, basicamente. Não é simplesmente uma questão de conduta, né? Porque a gente, às vezes, vai dar os nossos relatos e parece que é só uma questão de conduta, umas palavras atravessadas, umas coisas assim. Mas a educação anticapacitista e o anticapacitismo, de maneira geral, é uma pauta urgente, porque o capacitismo está nos matando. E a partir do momento que você percebe a pessoa com deficiência como pessoa, você consegue perceber isso. Porque até então, você não percebe aquilo como um assassinato, né? Você percebe isso como, não sei, alguma fatalidade, sei lá, alguma coisa assim. Ai, meu Deus. Bateu com o carro e quebrou, que pena. Aí você fica triste, vai ter que gastar dinheiro e tudo mais. Mas, sabe, você não pensa nisso como um assassinato. E estão ocorrendo assassinatos. Agora, na pandemia, um rapaz negro nos Estados Unidos teve seu atendimento recusado por ser uma pessoa com deficiência. Enfim. Então, essa questão de nos ver como pessoas é o principal. Porque aí, a partir desse momento, uma série de transformações começam a ser possíveis. Porque se o professor nos vê como pessoa, ele consegue desbaratar, ele consegue desmontar uma situação de discriminação que ele presencia. Se a escola nos vê como pessoas, se o arquiteto que constrói a escola nos vê como pessoas, ele consegue elaborar uma escola ou um campus universitário que possa ser acessado pelas diferentes formas de se locomover. A hora que o pedagogo nos vê como pessoas e não como um objeto de estudo muito curioso e atrativo, começa a se pensar formas, pedagogias que nos incluam de fato, que sejam acessíveis às deficiências sensoriais, que sejam compreensíveis às neurodivergências, né, às neurodiversidades, entre outras coisas. E aí, se o professor começa a repetir em sala, se todo mundo começa a repetir em sala,
as pessoas com deficiência são pessoas e os alunos começam a nos tratar de maneira mais humana, né? E aí os alunos vão, a gente espera pelo menos que algum aluno vá começar a arrumar problema em casa, e, né? Pô, meu amigo é cego, cara, como é que você fala que a pessoa burra é uma pessoa cega, por exemplo? Ah, eu tenho um amigo autista, mano, para de usar retardado aí como forma pejorativa, sabe? Você vai começando a ter essas transformações. Mas aí isso precisa ser, aí eu volto, né? Isso precisa ser começado a pensar não como uma transformação quântica e individual, mas como uma transformação de políticas. Muitos professores que pautam racismo hoje, que pautaram racismo no meu ensino médio, depois eu fiquei amigo desses professores, e eles falaram, poxa, eu era uma pessoa super bitolada porque conheci racismo na universidade, porque eles trouxeram essa questão nas aulas de prática docente, por exemplo. Porque está na política educacional, você tem que cumprir. Então, enfim, são esses os meus aportes iniciais. Agradecer de novo a oportunidade. Também é muito bom estar num espaço assim. Inclusive, enfim, eu posso falar mais disso nas minhas considerações finais. Mas o PET tem uma importância muito grande na minha atitude militante a respeito da deficiência, junto a outros fenômenos também. Então, eu vou encerrar aqui minha fala para abrir para as perguntas das pessoas. Eu acho que essa comunicação é importante, mais importante até do que as nossas palestras, exatamente, mas a gente está trocando conhecimento. Então, é isso. Obrigado. Daniel falando, muito obrigado a Cauã. Gostei muito da sua fala, né, pontuando essa questão do capacitismo, de como combatê-lo, né, trazendo essa perspectiva tão importante para a gente da acessibilidade. Agora é o momento da gente abrir para perguntas, né? João Gabriel, se quiser voltar com a sua câmera para estar aqui com a gente, o Arley também, para que a gente possa receber as perguntas. Temos comentários já no bate-papo, né? Da Ana, da Yasmin, dizendo aqui que foi muito bom. Agora trocamos a tela, o Arley sai de tela, entra a Ana Gabriela, que vai estar interpretando. Estamos só aguardando as perguntas. Tem algumas pessoas digitando, então vamos esperar elas concluírem a digitação no bate-papo.
tem uma pergunta aqui, um comentário da Ana Santiago. Tem uma pergunta para o João. Qual você acha que é o papel do ouvinte no combate dessas opressões relacionadas ao privilégio ouvinte? Já que a responsabilidade de discutir isso não é só dos surdos. Assim como discutir capacitismo não deve ser só responsabilidade da gente que tem deficiência. Além de procurar a Libras, conversar sobre isso e tal, o que mais você pensa que pode ser feito, tanto em termos micro quanto em termos macro, sobre isso? Ok, já fizeram a leitura da pergunta? Já? Então, qual seria o papel dos ouvintes, né, em relação contra, na verdade, essa opressão? A primeira coisa, o principal, na verdade, né, dentro da comunidade surda, no caso, os ouvintes que participam dessa comunidade surda, a primeira coisa para começar a combater esse capacitismo é o reconhecimento desse privilégio. Por exemplo, desde que você nasceu, né? Desde que nasceu, o sistema já demonstra, né? Já tem esse privilégio. As pessoas ouvintes, no caso, já recebem esse privilégio, né? Porque dentro do sistema elas são perfeitas. Por exemplo, né? O homem, o branco, o hétero, eles já são privilegiados dentro desse sistema, né, em que nós vivemos, dentro dessa sociedade. No meu caso, por exemplo, quando eu nasci, dentro desse sistema, né, eu sou visto como diferente. Na verdade, eu não tenho impedimentos, mas esse sistema, ele olha para mim como se eu tivesse algum impedimento. Então, as pessoas ouvintes, por exemplo, elas precisam reconhecer esse privilégio. Esse privilégio, né, que elas têm dentro dessa sociedade, dentro desse sistema. Então, complementando aí com essa pergunta que o Carlos fez sobre qual o primeiro passo, né, para a gente... Agora, esse é o sinal, né, de capacitismo. Obrigada por esse sinal. Então, qual seria o primeiro passo para combater o capacitismo, né, na educação? Seria começar as discussões sobre esse tema dentro dos âmbitos educacionais. Como? Por exemplo, implementando essas discussões no currículo dos cursos, falar sobre esse tema, conversar, debater sobre esses temas com os alunos. Então, precisa começar a falar, a gente precisa começar a discutir sobre isso, né? Sobre a deficiência, sobre essa invisibilidade, sobre como a sociedade vê a deficiência. Isso é muito importante ser debatido dentro da sala de aula, dentro das universidades, das escolas. E a partir disso, né, dessas informações, os alunos recebendo essas informações vão conseguir estar passando, né, para os seus familiares, para os amigos, para outras pessoas, e aí as pessoas vão adquirindo essa consciência, né? Se tem essa falta de informação, então as pessoas continuam aí continuam reproduzindo esse capacitismo, né? Não conseguem abrir a mente, não conseguem se movimentar, participar desses movimentos anticapacitistas. Então, é importante começar o debate nas escolas. Obrigado. Tem uma questão aqui da Pamela. A Pamela está dizendo, a minha pergunta não vai para ninguém em específico, mas gostaria de saber a opinião de vocês sobre as atitudes que um professor, professora, deve tomar para tornar suas aulas mais inclusivas, mesmo em turmas que não tenham pessoas com deficiência.
Pergunto isso em concordância com a fala do Wellington sobre o fato da inclusão não dever ser algo sob demanda. Deixa então para o Wellington ou para o Acauã responderem e depois eu falo um pouquinho sobre. Quando quiserem falar, podem falar que o microfone está liberado. Ô, Wellington, tu cantou essa bola aí, filho. Agora sustenta. Vamos lá, então. Essa questão da acessibilidade não ser uma coisa sob demanda, ela tem reflexo claro, no jeito que eu vou dar uma aula, mas ela começa muito na nossa formação. Porque, por exemplo, os métodos de ensino que a gente estuda na área de ensino de inglês e de língua estrangeira, eles partem do pressuposto de que esse aluno ouve, de que esse aluno vê, e de que esse aluno ele pensa de uma determinada maneira. E aí, quando aparece uma pessoa com deficiência, quando aparece um aluno cego, esse método ele é falho, porque ele não leva em conta que existem alunos que não veem. É uma coisa que muitos professores ficaram confusos ao me dar aula de inglês, porque eles não sabiam como é que um cego aprende inglês. E mesmo numa turma de pessoas sem deficiência, eu trazer essa questão, por exemplo, do ensinar como de trazer métodos e de pensar a educação como uma coisa que não é só para pessoas que atendem a certos padrões, eu já vou estar trabalhando em direção a essa mudança da inclusão não acontecer somente quando aparecer um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com dislexia ou um aluno com outra deficiência. Até porque a maior parte das... Eu esqueci como fala, gente, calma aí. Dessas ações, por exemplo, a ação de legendar um vídeo, de legendar um áudio, ela não ajuda só quem não ouve. Ela ajuda também, ela torna mais prática a vida de alguém que, por qualquer motivo, não possa ouvir um áudio naquele momento. Ela torna a vida, ela te dá alternativas de interagir com as coisas, com o mundo. Eu acho que é isso. Essas reflexões, gente, também não são uma coisa que nasceu comigo. Então, às vezes, eu também tenho perguntas. Tenho pouquíssimas respostas. Eu tô com áudio, gente? Eu não sei. Tá sim. Ah, boa. Então, eu corroboro muito a fala do Wellington. Eu acho que o problema começa muito nos métodos de ensino. E aí, quando você elabora um método de ensino que pensa um outro aluno, você faz a sua prática docente seja mais inclusiva. Porque ao pensar um outro aluno, isso acontece muito assim. É óbvio que a gente está generalizando e tal, e muitas vezes algumas pessoas levam essa generalização um pouco a sério demais e acham que vai ser uma coisa simples, uma coisa de causa e consequência imediata, assim. Não vai.
Mas vamos pensar que a partir do momento que a gente começa a pensar um outro aluno e começa por um outro aluno, um outro tipo de aluno, além daquele que é padrão, você produz um outro aluno também. Que quando se deparar com um aluno com deficiência, não vai, talvez não tenha, enfim, ele vai ter como não ter, vai ter recursos para não ter atitudes que o discriminem. Então, assim, não tem muito um manual, né? Como o Wellington falou, a gente tem pergunta pra caramba e poucas respostas. Até porque esse é o tipo da coisa que precisa muito ser testado, né? Tipo, não tem como eu dizer... Por exemplo, eu tenho como dizer o que funciona para mim. Mas se eu for dizer o que funciona para mim, eu vou fazer assim, se derem uma metodologia de ensino na minha mão, para eu fazer com base no que eu acho bom, eu vou fazer muito poucas modificações, porque eu consegui me educar, e hoje em dia eu nem acho isso bom mais, mas enfim, a habilidade já está aí, né? Não dá para dizer. Eu consegui me educar a lidar com o método de educação hegemônico. Isso é muito uma coisa que você precisa ser testado para ver como isso vai chegar nas universidades de pessoas. Para isso, até pessoas, esse outro aluno também precisa estar presente, né? Enfim, essa discussão ela é muito tensa, sabe? Mas eu acho que a partir do momento que você elabora uma metodologia que pense em um outro aluno, você já está abrindo esse caminho, você está começando esse processo que vai culminar numa educação efetivamente inclusiva. Ok, agora o João Gabriel vai fazer a sua fala. Então, né, a partir das falas do Wellington e do Acauã, os dois já explicaram um pouco, eu concordo com o que os dois falaram. Eu já pensei um pouco sobre isso, né, anteriormente. Na verdade, por exemplo, dentro de uma sala de aula, como que se faz, né? Como que essa aula se torna mais inclusiva, né, para as pessoas com deficiência? E refletindo um pouco sobre isso, sobre o como fazer isso, o que eu consigo pensar, na verdade, é, por exemplo, sobre contar as histórias, né, das pessoas com deficiência. Porque a história sobre pessoas, né, com deficiência muito poucas histórias, né, dentro das escolas, por exemplo. Não tem. Então, por isso, nós precisamos discutir a questão da educação, que é tão importante, e discutir uma questão desde a infância, contando para essas crianças sobre a realidade delas. Então, por exemplo, as crianças precisam conhecer a realidade das pessoas com deficiência. E essa história tem que chegar até elas. Então, essa aula, contando um pouco da história, aulas de geografia, aulas de ciências, desde a educação básica, podem trazer essas discussões sobre o que é humano, sobre as deficiências, sobre as demandas que o mundo traz. Tudo isso é ensinado. E se isso começa na educação infantil, quando chegarem na vida adulta, essas crianças já vão estar habituadas à promoção de uma visão inclusiva da sociedade. Então, a luta, o movimento, ele está aí presente. E ele deve olhar, por exemplo, a educação infantil. No caso dos surdos, a gente está lutando pela presença da Libras, sim, na educação infantil, mesmo que não tenha surdos lá, para que essas crianças possam internalizar a língua, possam aprender, possam se desenvolver como bilíngues e contribuir com a inclusão dos surdos na sociedade.
né? Então, eu penso também em cursos de letras, graduação em letras, pedagogia, medicina. Alguns já têm também a disciplina de Libras. E isso já é um começo. Já promove um pouco da conscientização, mas é necessário que isso se expanda para outros cursos, né? Para as outras licenciaturas, geografia, história, que tenha na letras, ou na psicologia, em tantos outros. Por quê? Porque tendo uma aula sobre pessoas com deficiência, por exemplo, em todos esses cursos, para discutir diversas questões que envolvem isso, vai trazer mudança, vai trazer transformação. Porque muitas vezes nós, pessoas com deficiência, nos tornamos invisíveis na sociedade. Muitas vezes somos ignorados quando estamos na rua e sofremos preconceito todo dia. O capacitismo é imposto a gente todos os dias. Quando eu vou para a rua, por exemplo, eu tenho que chegar e falar, olha, eu sou surdo, e a pessoa, e nem às vezes considera dialogar mais comigo ou interagir comigo. Isso acontece em restaurantes, eu falo, olha, eu sou surdo, eu gostaria disso, aí a atendente olha para os lados, e porque eu estou falando em língua de sinais, às vezes, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda aqui, gente, ele é surdo, porque ela não tem, por exemplo, nenhuma noção de interação com pessoas surdas, de uso da língua de sinais. Então, onde que isso começa? Isso começa no ensino sobre essas questões. Falar dessas questões todas na educação. É isso que promove a transformação. Mas isso tem que ocorrer desde a infância, desde a educação infantil. A família precisa também entender isso. Porque muitas vezes a família vê e já ensina para a criança, olha aquilo lá, olha, ele tem um defeito, olha, tal, e não sei o quê, e cria, muitas vezes, uma visão do que é um padrão e coloca essa criança para se afastar das pessoas com deficiência e coisas assim. É isso que a gente tem que combater. Daniel falando. João, muito obrigado pela sua fala, achei bastante interessante essa sua questão, né? A Pamela está agradecendo aqui as considerações, tem outros comentários aqui, e é muito importante conhecer essa questão, e a Ana Santiago está falando que é um tema, sim, transversal, ela falou aqui no bate-papo. João Gabriel agora. De fato, dentro da família, igual a Ana falou, é um tema transversal. A gente tem que trabalhar isso. E é verdade, a criança ela não tem problema com as pessoas com deficiência até isso ser construído nelas. Tem um documentário que fala experimento social, que fala das crianças com síndrome de Down. Então, está tratando sobre uma criança, que eles fazem experimentos, né? Colocam as crianças em 2 salas, por exemplo, elas brincando numa sala, e na outra sala também com diferentes brinquedos, e há uma criança com síndrome de Down que é colocada em uma dessas salas. E aí é colocado uma criança acima de 7 anos de idade para ela escolher uma das salas. Aí ela olha essas salas e ela vai para a sala onde ela possa brincar sozinha, a sala onde não tem criança. E a maioria dessas crianças com mais de 7 anos não querem ficar na mesma sala que a criança com síndrome de Down. Então, se faz o mesmo experimento com crianças menores de 5 anos. E as crianças menores de 5 anos, elas não têm essa noção, muitas vezes, de deficiência ou da criança com síndrome de Down. Elas ainda não aprenderam sobre isso, elas não têm esse conhecimento. Então, elas olham a sala sem ninguém e elas escolhem a sala que já tem uma criança e vão para a sala que já tem criança. Então, a gente vê que muitas vezes é a educação que forma essa visão preconceituosa.
que forma essa visão, né, de discriminação. Daniel agora falando, a Yasmin comentou aqui que está sendo muito gratificante aprender mais com vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu passei por isso, assim, essa que o João Gabriel está comentando, eu passei por isso na minha educação, porque eu estudei dos 4 até os 15 anos no Benjamin Constant do Rio, que é uma escola especializada. Mas antes de ir para o Benjamin, eu fiz o Jardim 1, no caso, numa escola regular. E é muito engraçado, porque depois eu fui com os meus pais, que trabalhavam com teatro, aí eles se apresentavam muito em escola, principalmente em escola pelo SESC e por esses serviços assim. É muito louco, porque no meu Jardim 1, eu não tive problema nenhum com os meus colegas. Inclusive, eu tinha ótimos amigos no Jardim 1. E, tipo, eu era a única pessoa cega e a única pessoa com qualquer deficiência lá. E eu tinha mais problema com a minha professora, que não sabia como me passar as atividades, do que com os meus colegas. Eu brincava com os meus colegas, fiz vários amigos, nível de chamar para festa de aniversário, essas coisas. Eu tenho presente deles aqui até hoje. E aí depois, né, quando eu já era mais velho, e aí a gente ia nas escolas que eu tinha aqui com os meus pais, que eles iam se apresentar, aí as crianças me evitavam, me olhavam torto, e não passavam reto por mim, ou queriam me perguntar alguma coisa, perguntavam para minha mãe. Então, para você ver, né, não é uma coisa histórica, né? O humano, ele é, de certa forma, intrinsecamente preconceituoso com o diferente. Não. A gente é ensinado a ser preconceituoso com o diferente. E tá aí a prova, esse documentário é a prova científica do que eu estou falando, né? De que a gente tem uma educação que forma capacitistas. É triste, né? Mas a gente tem uma educação que forma capacitistas. Assim como a gente tem uma educação que, nas entrelinhas, ou dependendo de onde você estudar, nem então nas entrelinhas assim, forma machistas, forma racistas, sabe? Porque esse é o projeto de poder da classe que dita as políticas educacionais. Tanto é que para eles não tem esses problemas, né? Assim, em termos, mas, por exemplo, se você pegar uma escola hiper cara de qualquer lugar aí, uma das mais caras, elas usam outra metodologia e que é muito mais maleável para incluir. Só que aí quem é que tem condição de manter uma escola dessa, né? Essas coisas. Posso fazer uma complementação? Pergunta o João Gabriel, Daniel responde sim. Então, eu sou surdo. E eu tenho, assim, minha própria opinião, meu ponto de vista, meus pensamentos. E eu gosto muito de ouvir, igual vocês dois, o Wellington e a Cauã, que são cegos, trazendo esses temas à discussão. Né? Eu trago muito pela perspectiva da educação bilíngue, né? Pela questão da língua de sinais, dessa visão dos surdos. E nós, muitas vezes, na comunidade surda, nós pensamos a maioria assim, de maneira muito parecida, né? Lutando e incentivando por esse direito linguístico, essa qualidade da educação, e temos, assim, uma série de aspectos ligados a isso. E eu queria ouvir a opinião de vocês dois, né, a Cauã e o Wellington, sobre o que vocês acham da inclusão escolar, e queria saber também, vocês acham, por exemplo, vocês citaram aí o Benjamin Constant, eu conheço o Benjamin Constant porque eu nasci no Rio, né, vivi lá por um bom tempo.
E eu queria saber, assim, qual opinião vocês têm sobre a escola? Porque muitas vezes as pessoas falam que lá, né, é uma escola segregacionista, não é inclusiva, porque é uma escola para pessoas cegas. Que é o mesmo que às vezes acontece com as escolas de pessoas surdas. Na verdade, nós não estamos segregando. Nós queremos essa questão do direito linguístico. E às vezes defendemos que as crianças têm que se desenvolver na língua de sinais para depois conviverem com todas as outras e estarem aí interagindo bem. Qual a opinião de vocês sobre a inclusão e sobre as escolas para cegos? Oi? Dá para me ouvir? Sim. Ah, ok. Assim, eu não estudei numa escola especializada do jeito que o Acauan estudou. Porque o Benjamin Constant, ele tem um currículo como uma escola regular, né? Me corrige se eu estou errado. Você tem aulas de história, matemática, são as mesmas matérias, né? Você, no caso, fica em tempo integral. É isso? Uhum. Isso mesmo. Então, a minha experiência ela foi diferente, porque a escola especializada que eu estudei, eu tive a alfabetização exclusivamente lá. Só que aí, quando começou o primeiro ano, segundo ano, a minha turma e as turmas que vieram depois da minha, elas foram para uma escola regular. Uma escola regular que tinha pessoas com uma especialização na educação inclusiva para dar um apoio, mas, no geral, a gente foi para a escola regular. E, então, a gente, de certa forma, se misturou com as crianças sem deficiência também. Acontecia a discriminação, às vezes, por parte dos alunos mais velhos e, por exemplo, das professoras, às vezes até a diretora, ela era um pouco assim, mas esse contato com a gente, agora, as turmas que chegam nessa escola, os alunos com deficiência, pelos relatos que eu tenho, eles enfrentam bem menos resistência dos professores, dos alunos. E a escola especializada, ela ficou meio que como, por exemplo, a gente tinha, e os alunos têm ainda, aulas de, por exemplo, música, aulas de esporte, de educação física, só que focada mais no esporte, e outros conteúdos, por exemplo, de uma aula de reforço, se o aluno tinha dificuldade em alguma coisa e tinha um reforço, mas ele não tinha ele não substituía a escola regular. Ele estava meio que um apoio em algumas coisas e complementando com outras que não tinha na escola. E aí, a minha opinião sobre é que a gente precisa de políticas públicas para que nós sejamos incluídos na escola regular, para que a gente não fique exclusivamente na escola especializada e num futuro onde essa política pública ela esteja bem, como que eu digo, ela já esteja integrada, ela esteja implementada num nível mais avançado. O interessante é que a gente não precisasse de uma escola especializada, porque as barreiras que a gente enfrenta na escola regular estariam, elas não aconteceriam. Ou se acontecem, ou se há barreiras, elas são num nível que dá para gerenciar na escola.
e a gente esteja estudando desde o começo com os alunos sem deficiência também. Isso, no caso, eu estou pressupondo que a gente lute muito para, junto também da comunidade surda, porque essa luta, as nossas lutas, não dá para a gente ficar só na luta que nos diz respeito, porque senão fica muita, senão nada anda. A gente tem que se unir também para lutar pelo que é do outro, né? E a Libras, ela é acessível à pessoa cega. Do jeito, inclusive é assim que pessoas surdo-cegas se comunicam, né? Nas línguas de sinais que há mundo afora. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu entendo o papel da escola especializada na sociedade como ela é hoje, mas o interessante é que a gente lute, que a gente brigue e que a gente siga num rumo em que elas deixem de ser necessárias, porque a gente vai estar incluído na escola regular. E essa escola sendo inclusiva para nós. Boa. Tô com áudio, gente? Sim. Não, a minha posição vai muito na esteira da posição do Wellington. Assim, eu tenho muita coisa boa e muita coisa ruim para dizer sobre o Benjamin, né, falando do Benjamin especificamente. Lá, como o Wellington comentou, lá substituir a escola regular, até porque o projeto do Benjamin data de um tempo em que a gente não era admitido na educação regular de forma alguma, né? Então, já tem tudo isso bem consolidado. Então, a gente tem o currículo, o mesmo currículo, né? O currículo da LDB e tudo mais, só que metodologicamente adaptado, né? Em braille, enfim, com adaptação de figuras e tudo mais. Eu acho, assim, eu acho que para mim, na minha vida especificamente, pessoalmente, foi importante ter estudado lá. Hoje, né, voltando assim, né, eu percebo que teve uma importância que eu passasse, mas que eu percebo em alguns companheiros de luta, né, e que não são culpa deles, e muito pelo contrário, né, mas que foram pessoas que estavam na educação regular, e a educação regular, ela, no momento em que a gente está, ela não é inclusiva. Isso é dizer isso, né, assim, estruturalmente ela não é. Você acha escolas, né, que tem uma proporção maior de pessoas com deficiência. A escola onde eu estudei meu ensino médio, que é o Colégio Pedro II daqui do Rio, ele até, pelo menos em relação à questão dos cegos, ele era bastante avançado, mas tem uma série de problemas, porque a escola, por exemplo, é cheia de escadas, né, toda cheia de escadas, o elevador não funciona. Enfim, é isso. Mas ela também, claro, é um processo paulatino, né? Essas aberturas maiores, elas vão acontecendo onde você tem uma pressão para isso, né? O bom é que na maioria dos lugares, pelo menos eu ainda não observei nenhum movimento de retrocesso, né? No sentido de um lugar que era inclusive a pessoa foi embora e deixou de ser, porque os equipamentos ficam ali, né? Principalmente quando você está falando de educação pública. Os equipamentos ficam ali, porque você tem que pedir né, falando de uma inclusão que necessite especificamente de equipamentos, né? Então, por exemplo, uma impressora Braille, você pede uma impressora Braille para o governo, ela fica ali, pode estar quebrada, pode estar, enfim, sei lá, qualquer coisa, mas ela está ali. Se daqui a 40 anos aparecer um aluno cego de novo, você conserta a impressora com caneta Bic e imprime de novo. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando. Pessoalmente foi bom para mim, mas eu
vou muito na esteira do é bom por causa da sociedade que a gente tem. E não porque o projeto seja um projeto bom. O projeto, inclusive, ele é bastante perverso, assim. É muito triste que ele dê certo. E ele dá certo, de fato. Eu vejo muitos ex-alunos do Benjamin defendendo o Benjamin porque foram de lá, que saíram os primeiros advogados, que se formaram, não sei aonde. E tudo isso é muito legal, muito bacana. Mas é triste que esse projeto dê tão certo assim, né? Porque a ideia é que a gente não precise disso. A ideia é que a gente desenvolva metodologias que atendam às neurodiversidades e às deficiências sensoriais e enfim, a toda e qualquer diferença, ainda aquelas diferenças de aprendizagem que não são consideradas deficiências, porque a gente já pode chamar o método hegemônico de educação de capacitista sem precisar ter um aluno com deficiência na sala, porque ele já concebe um aluno padrão. E mesmo se não tiver nenhuma pessoa que socialmente é considerada com deficiência naquela sala, uma boa porcentagem dessa sala já vai estar excluída, porque ela concebe uma metodologia que funciona para um grupo muito específico de pessoas. Então, esse método precisa mudar para o bem de todos, inclusive das pessoas com deficiência. E o dia que eu quero que isso mude, eu quero estar vivo ainda para ver isso, as escolas especializadas não vão ser mais necessárias, porque aí vai ser reconhecida, por exemplo, a Libras como uma língua brasileira de sinais, não uma língua de surdos brasileiros, no caso, né? Porque é isso que acontece. E isso considerando os surdos que têm acesso a, provavelmente pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, mas muitos surdos não têm esse acesso pleno a desenvolver a Libras dessa forma, né? De repente até um pouco mais, mas acaba tendo que oralizar ali, oralize ou, assim, exagerando bastante, oralize ou morra. Mas, enfim, para fechar mesmo minha fala, eu vou muito na esteira do Wellington, assim. Mas é aquilo, eu também acho uma posição imprudente, uma palavra de ordem imprudente, que você queira que as escolas especializadas fechem todas hoje. Não fecha tudo hoje, porque a gente joga todo mundo na educação regular, porque aí quando tiver todo mundo na educação regular, eles vão ter que se adaptar. E, assim, pode até acontecer, mas você vai estar sacrificando nesse processo pelo menos ações de alunos com deficiência. Eu não acho que seja um preço justo, sabe? Porque essas duas gerações era o tempo que a gente aqui, que é consciente, lutava para construir uma educação inclusiva. E aí, daqui a 2 gerações, sei lá, meu neto, se Deus quiser, se ele nascer cego, eu vou falar, pô, filho, eu não vou precisar te botar no Benjamin, não. Eu vou te botar no curso de natação que tem no Benjamin, mas você, para você poder ir na seleção paralímpica, por exemplo, mas você estuda na escola que perto de casa, que é mais fácil para todo mundo. Entendeu? O objetivo é esse. Mas é isso, assim. Eu acho que a webcam do Daniel caiu. Agora aqui quem está falando sou eu, o Carlos. O Daniel já está voltando. Acredito que ele vai finalizar a mesa. Daniel falando. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado a vocês que estiveram na mesa. João Gabriel, a Cauã, o Wellington. Muito obrigado por vocês. E agora a gente encerra, então, a mesa redonda. Agora eu vou falar, tá, gente? Sou o Carlos. Pessoal, como tutor do PET Letras, agradeço vocês. Espero encontrá-los hoje às 19 horas. Né? Aí, ó, às 19 horas a gente tem a mesa Professores por uma Educação Anticapacitista, com a Luana, o Tarso e a Luciana. Tá bom? Então, espero vocês aqui de novo às 19 horas. Obrigado todo mundo
e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês. O pessoal está agradecendo aí no bate-papo a todos vocês. Foi uma oportunidade muito boa de poder falar desse assunto de uma forma mais aprofundada, porque geralmente chamam a gente para falar disso, mas de uma forma muito superficial, uma coisa muito individual, e aqui a gente ter essa oportunidade de falar um pouco mais além foi muito bom. Obrigado mais uma vez. Quero agradecer muito também a equipe de interpretação que trabalhou comigo, né? Ana Gabriela e o Arley. Muitíssimo obrigado. É muito bom estar aqui especificamente. PET foi um espaço que me ajudou bastante a levantar mais minha voz, de ver que não estava sozinho em outras discussões a respeito, também tocadas pela Ana. Então, enfim, agradecer de verdade a Ana, não só por essa mesa, por todas as outras que você me chamou. E, enfim, a culpa é de eu estar aqui. E de vocês todos que fazem o PED acontecer, dos intérpretes que estão aí, que fazem isso ser acessível na prática, né? Porque é muito triste a gente ver, às vezes, discussões acessíveis que não são acessíveis. É ótimo isso, mas enfim. E estão os intérpretes aí, estão as descrições sendo feitas. Isso tudo é muito bom. Espero poder contribuir em mais ocasiões aí com vocês. Muito obrigado, tá, Cauã?